A grande mentira desmascarada, uma preleção inspiradora e encorajadora, escrita por Moisés Davi. Em Minha Luta, Hitler escreveu que se você for contar uma mentira para promover uma ideia, deve contar uma bem grande, porque quanto maior for a mentira, mais as pessoas tendem a acreditar nela. Pois não imaginaria que você se atrevesse a contar uma mentira tão grande, a não ser que fosse verdade. Por isso o diabo foi esperto e com a evolução contou a grande mentira. No princípio Deus não criou o céu, não criou a terra. Tudo aconteceu por algum grande acaso, forças operando sobre a matéria e blá 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 blá. Sendo assim, o homem não passa de um animal que evoluiu de outras formas animais inferiores durante milhões, bilhões de anos passando de uma espécie para outra, e a vida se originou sozinha, espontaneamente, a partir de substâncias químicas. Agora, refere-se à teoria da evolução como o grande princípio da biologia. Mas, segundo o dicionário, um princípio é uma verdade inquestionável, um fato que serve de alicerce para outras verdades. E se você sabe algo sobre a evolução, sabe que nunca foi provada como verdade ou fato, muito menos como um alicerce ou base para outras verdades. Essa doutrina enganosa se tornou base da falsamente chamada ciência moderna, deixando, portanto, de ser verdadeira para se tornar no puro e imaginário disparate da evolução. Bem, quando eu falo de evolução, não me refiro à verdadeira ciência da biologia, nem estou depreciando-a, pois a biologia pode ser provada através de maneiras como as plantas crescem, os animais se propagam e multiplicam, e etc. Eu estou falando de um conto de carochinha desvairado, fictício, um produto da imaginação que jamais foi provada, nem numa mínima parte. Não há provas para a teoria da evolução. Tem que se acreditar nela, portanto, é uma crença. Por conseguinte, uma religião. Estão, então, ensinando uma nova religião obrigatória nas salas de aulas sagradas do ensino superior. Até mesmo o próprio Charles Darwin, o grande sumo sacerdote fundador, pai desta nova falsa crença, confessou que a crença, note o ênfase em crença, na seleção natural, evolução, por enquanto, tem que se basear em considerações totalmente genéricas. Tem que se basear em considerações totalmente genéricas. Incrível, né? Quando entramos em detalhe, não podemos provar que nenhuma espécie tenha se modificado, nem podemos provar as supostas mudanças que são a base da teoria sejam benéficas. Incrível, né? A coisa dele. O Thomas Warren Huxley. Thomas Henry Huxley, o ardente apóstolo e dedicado discípulo de Darwin, no mesmo modo, admitiu que a sua própria opinião sobre a evolução não estava fundada em nenhuma evidência ou fato científico concreto, mas era mais como uma expressão religiosa.
Mais uma vez eu lhe suplico que se lembre que eu não tenho nenhum direito de chamar a minha opinião nada a não ser um ato de fé filosófica. Então, na realidade, a teoria da evolução é uma religião de descrença em Deus. E esse é o único objetivo: eliminar a fé em Deus, fomentar a falsa doutrina diabólica de que a criação se criou sozinha e Deus não teve nada a ver com ela. Por isso não há necessidade nenhuma de Deus existir. Tudo poderia ter acontecido sem ele. Esta atitude ficou bem evidente no centenário de Darwiniano em Chicago em 1959, onde se reuniram 2.500 delegados para comemorarem o centenário da publicação do livro do Carlinhos, A Origem das Espécies. O conhecido evolucionista Sr. Julian Huxley, neto de Thomas, no seu sermão à congregação, declarou ousadamente: a evolução não podia ter lugar para o sobrenatural. A Terra e seus habitantes não foram criados, eles evoluíram. Todos nós aceitamos o fato da evolução. A evolução da vida deixou de ser uma teoria, é um fato, é a base de tudo, de todos os nossos pensamentos. Bem, foi como quando os idólatras disseram aos israelitas de antigamente, no dia em que fizeram um bezerro de ouro: estes são os teus deuses, Israel, Israel. Prostra-te, adora-os. Leia em Êxodo 32, versículo 4. Mas, hoje em dia, o bezerro já não precisa ser mais de ouro. Na verdade, ele pode ser um macaco, um girino ou qualquer réptil. Estes são os teus deuses. Estes são as criaturas que te fizeram. Foi daqui que tu viestes. Estes são os teus criadores. Isso é exatamente o que a evolução ensina. Leiam Jeremias 2, versículo 27. O âmago da teoria da evolução é a grande suposição de que a vida de alguma maneira surgiu de matérias não vivas, que por puro acaso aconteceu, que os químicos certos estavam no lugar certo, na combinação certa, na hora certa, nas circunstâncias certas, por meio de algum processo eletroquímico misterioso e desconhecido. Puf! A vida começou sozinha. Esta suposição é completamente contrária à lei científica, universalmente aceita e provada, conhecida como a segunda lei da termodinâmica, que declara todo processo entregue a si mesmo tende para um maior estado de desordem, desorganização, desarranjo e menor complexidade. American Scientific, volume 43, outubro de 1965, página 595. Mesmo que os elementos pudessem se combinar num certo padrão definido como é necessário para a vida, eles não poderiam se transformar numa célula viva, porque a vida não é uma mera combinação física de químicos. A probabilidade disso acontecer é tão remota que o Sr. Advin Clark, professor de biologia da Universidade de Princeton, disse: a probabilidade da vida se originar por acaso compara-se à probabilidade de um dicionário completo resultar de uma explosão em uma gráfica. Wow! Read
Dagton, janeiro 1963, página 92. E quanto à chamada célula simples, da qual os evolucionistas dizem que todas as criaturas vivas evoluíram, a revista Locke declara: a célula é tão complicada como a cidade de Nova York. Locke, 16 de janeiro de 1962, página 46. Esse é o raciocínio da suposição imaginária da evolução, que a simples célula infinitamente complexa se agregou e ganhou vida por um mero acaso, sem mais nem menos. Ao dar o seu parecer sobre essa suposta suposição, o grande biólogo britânico Wodegar disse: é puro dogmatismo afirmar aquilo em que a gente quer acreditar acontecer de verdade. Ibid, página 200. O absurdo do raciocínio da evolução torna-se ainda maior à medida que prosseguimos para a forma de vida multicelulares ainda mais complexas. A seguir. Essa canção diz pra você: você que diz tanto por mim, sinceramente vou dizer, cada vez mais amo você. Nada vai levar o seu amor de mim. Quando te encontrei, tudo mudou. Meu coração, você você foi tão verdadeiro pra mim. Não posso entender como você me ama mesmo assim. Eu sou tão fraco, eu preciso de você. Você salvou minha vida quando eu não tinha mais saída. Eu acredito em você, quero sua palavra viver.
tua palavra eu vou viver e aprender a caminhar com você. De acordo com a teoria da evolução, as espécies vegetais e animais de hoje são apenas formas transitórias, parte de uma cadeia infinita de vida cujos elos evoluíram gradativamente para fases mais avançadas. Por essa razão, Darwin referiu-se à classificação espécie como uma mera abstração inútil e que foi dada de maneiras arbitrárias só por conveniência. Isso contradiz totalmente a palavra de Deus, que diz que todas as criaturas vivas foram criadas conforme a sua espécie e capazes de produzir sementes ou frutos conforme a sua espécie. Leia no primeiro capítulo de Gênesis. Então, as criaturas vivas de hoje não são os resultados de uma transmutação de espécie, mas sim uma espécie definida e determinada. Não é uma seleção natural, mas sim uma seleção feita por Deus, não adaptações evolucionárias, mas sim criação de Deus. Nunca foi provado que um cachorro tivesse se transformado num gato, ou um gato num cachorro. Existe todo tipo de cães, todo tipo de gatos, mas não existe nenhum cão-gato, nem gato-cão, porque Deus criou tudo conforme a sua espécie. E não há jeito de saírem da sua espécie. Eles podem variar dentro da sua espécie, mas nunca se modificarão ao ponto de virarem outra espécie. Isso é impossível. Esses fatos até perturbaram Darwin, que se questionou por que será que, se as espécies descenderem de outras espécies através de mínimas transformações, não vemos em todo lugar inúmeras formas em transição. Por que será que toda a natureza não está numa confusão em vez das espécies estarem como podemos vê-las bem definidas? A resposta à pergunta de Charles é simples. Ele só precisava ter lido o primeiro capítulo de Gênesis e ficaria sabendo que as espécies não descenderam de outras espécies, mas foram criadas por Deus em série de espécies ordenadas e determinadas. E é por isso que nada na natureza, em toda a natureza, não está num estado de confusão. Mas não é verdade que os cientistas que trabalham com genéticas produziram novas espécies de plantas e animais híbridos. Isso não prova que espécies totalmente novas poderiam ter evoluído do cruzamento de diferentes espécies originais? Não. A definição aceita de espécie entre os cientistas é um grupo de organismos que se cruzam voluntariamente e cujo produto é fértil. E os raros híbridos existentes, provavelmente do cruzamento de duas espécies semelhantes, não são fecundos, mas sim estéreis, como reconhece a enciclopédia Collingwood, que as espécies podem permanecer distintas. Em outras palavras, o próprio Deus colocou a barreira da esterilidade para evitar o cruzamento das espécies originalmente criadas por ele. Um exemplo disso é a mula, que é uma espécie híbrida entre jumento e uma égua. Apesar de dar a impressão de ser uma nova espécie,
É impossível uma mula macho e uma mula fêmea se reproduzirem. Eles não podem ultrapassar o limite intransponível da esterilidade. A única forma de ter mulas é sempre cruzando um jumento com uma égua. Esse princípio biológico criado por Deus foi confirmado pelo famoso evolucionista e professor da zoologia, Richard B. Gibbs Smith, que escreveu O Limite das Espécies Nunca Foram Transpostos, e o que demarca limite da segunda boa espécie é a barreira intransponível da esterilidade. DI Material Bases Evolution, R. Goldsmith, página 165. Forte, né? Essas mensagens são muito interessantes, né? Bem esclarecedora. Muito forte. Ok. Ré menor pra Lá menor. Batida escala. Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu tenha fé de transportar os montes pro meio dos mares, sem amor, sem amor, pra que servirei? Entregue o meu corpo pra ser queimado pela minha fé. Se não tiver amor, nada serei. O amor é maior, o amor é o melhor, o amor é perfeito, sempre dá um jeito. O amor é benigno, o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não é intransigente. Permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior ainda é o amor. Amor, 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 amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um metal que soa e sente. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é benigno, o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não é intransigente. Permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior ainda é o amor.
Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Confia em ti. Muita paz tem os que amam tua lei, paz tem os que amam tua lei, e para eles não há tropeço. E em ti aqueles que buscam a ti, Senhor. Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia. Porque ele confia em ti, porque ele confia, porque ele confia em ti, confia em ti. Confia em ti. Vocês sabem como os evolucionistas dizem que prova a idade dos seus fósseis? Eles dizem, bem, eu sei que este fóssil aqui tem tantos milhões de anos porque eu o achei num extrato de rocha que os paleontologistas me disseram que tinha essa idade. E você sabe como os paleontologistas tentam provar a idade dos seus extratos de rocha? Eles dizem, eu sei que esses extratos aqui têm essa idade porque os evolucionistas me disseram que os fósseis que eles encontraram aqui têm essa idade. J.A. Gettlesley, um geólogo especialista em petróleo, admitiu isso quando escreveu: os fósseis e a sua suposta sequência evolutiva fornecem a única base para a divisão das rochas em períodos de tempo. Petroleum Geology, abril de 1956, volume 40, página 684. Não é ridículo? É um ciclo vicioso, cada um dos mentirosos se apoiando mutuamente com mentiras, e isso porque mentir é a especialidade deles. Bem, dizem eles, será que esses 6 dias de criação, no primeiro
capítulo de Gênesis não poderia ter sido eras, idades? Se alguém tem um mínimo de fé em Deus porque acha que Ele precisou de tanto tempo para fazer o mundo, o meu Deus é grande o bastante para criar o universo inteiro. Você acha que Ele teria conseguido fazer isso em 6 dias de 24 horas cada? Ele poderia ter criado tudo até em 6 minutos, como o Dr. Albert Einstein disse em uma das suas últimas declarações, a qual o nosso querido evolucionista em busca da verdade não divulgam muito. Agora que conhecemos esses princípios de fissão e de fusão nuclear, vemos que a Terra, tal como conhecemos, pode ter formado de um momento para o outro, bum, e pronto. Mas o que diz desses métodos radioativos de determinação de idade que usam para tentar provar que a Terra e a humanidade têm tantos milhões de bilhões de anos, contrariamente ao que a Bíblia diz? Esses métodos também estão baseados em puras suposições e teorias. Considere, por exemplo, o método do carbono 14. Esse método de determinar a idade se baseia na quantidade de carbono radioativo encontrado nos restos dos organismos outrora vivos. Os carbônios radioativos ou radiocarbônios é uma substância formada pelos raios cósmicos do Sol quando entram na atmosfera terrestre. Eles, então, só são absorvidos por plantas vivas e animais. Portanto, quando o organismo morre, o C14, nos restos do mesmo começa a se decompor lentamente e não é substituído. A partir daí, o paleontologista tenta medir a quantidade de C14 que ainda resta no fósseis para determinar a sua idade. Porém, uma das hipóteses principais da determinação da idade através do C14, de acordo com a revista Ciência, é o que o nível de radiocarbônio atmosféricos permaneceu constante durante o período de tempo de idade calculada pelo método Ciência, dezembro de 1965, página 1490. Mas, se o nível de C14 não tiver permanecido fixo, e se tivesse mudado, a ciência Dagtan responde: isso com toda certeza arruinaria alguns dos nossos métodos meticulosamente desenvolvidos para determinar a idade de coisas antigas. E se o nível de carbono 14 fosse menor antigamente devido a uma proteção magnética maior dos raios cósmicos, então a nossa estimativa de tempo que passou desde a morte dos organismos seria grande demais. Ciência Dagtan, dezembro de 1960, página 19, e foi exatamente isso que aconteceu. O nível de carbono 14 era menor antigamente, não só devido a uma proteção magnética maior, mas pelo menos devido a uma grande camada de umidade que a Bíblia chama de as águas que estavam acima da expansão dos céus, ou seja, da atmosfera. Leia Gênesis 1, versículo de 6 a 7. Esses lençóis de água cobriam a terra, protegendo-a dos poderosos raios cósmicos. Mas durante o dilúvio, quando Deus abriu as fontes do grande abismo
e os céus se abriram, e choveu 40 dias, 40 noites, no que tudo indica aquela capa de umidade que nos protegia daqueles raios cósmicos prejudiciais foram removidas. O fato de que essas águas sobre a expansão dos céus protegiam a Terra desses raios cósmicos que formam o C14 está bem claro nas Escrituras. Imediatamente após o dilúvio, a vida dos homens diminuíram para quase 1/10 do que era antes do dilúvio. Agora a ciência provou que os raios cósmicos são a causa do envelhecimento e depois, junto com os nossos pecados, que trazem a morte. Outro fato interessante que evidencia o que é provado pela Bíblia, que o homem tem vivido na Terra durante aproximadamente 6.000 anos, é que nunca foi encontrado nenhum artefato verdadeiro com mais de 5 ou 6.000 anos. A enciclopédia The World Book admitiu dizendo: os registros mais antigos que temos da história da humanidade datam de apenas 5.000 anos. É por isso que sempre se referem aos seus períodos de tempo teóricos, além dos 5 ou 6.000 anos atrás, como pré-histórico, porque não existe nenhuma evidência histórica que prove que tal época existiu. É tudo teoria e especulação, com o propósito de apoiar o seu grande conto de carochinha, que seja a evolução da evolução. No princípio, Deus criou o universo, não o caos, não uma nuvem obscura de gases, mas no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro, que é o livro certo. Glória a Deus. Ou você acredita nisso, ou vai acreditar no que alguém ou algum mentiroso diz. Jesus disse: se vós credes em Moisés, creais em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos meus escritos, como creis na minha palavra? João 5, versículo 46 a 47. Qual é o primeiro dos escritos de Moisés, sobre o qual se baseiam todos os livros? Em Gênesis, no princípio, tudo sobre a criação e o começo do relacionamento de Deus com o homem. Se ele tivesse acreditado nesse livro de Gênesis, que com tudo sobre a criação, então teria aceito Jesus Cristo como seu Salvador. No princípio, Deus criou o universo, não o caos, não uma nuvem obscura de gases, mas no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro, que é o livro certo, glória a Deus. Ou você acredita nisso, ou vai acreditar no que algum mentiroso diz. Jesus disse: se vós creisseis em Moisés, creeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como creis nas minhas palavras? João 5, versículo 46, 47. Qual é o primeiro dos escritos de Moisés sobre o qual se baseia todos os 5 livros? Gênesis. No princípio, tudo sobre a criação e o começo do relacionamento de Deus com o homem. Se eles tivessem
acreditado nesse livro de Gênesis que conta tudo sobre a criação, então teriam aceito Jesus Cristo como seu único Salvador. Por que o diabo sabia que tinha que fazer então para evitar que as pessoas acreditassem em Cristo? Ele sabia que tinha que destruir a fé das pessoas nos escritos de Moisés no livro de Gênesis, principalmente. Na criação gloriosa, ele tinha que destruir a fé delas nisso. E isso impediria que acreditassem em qualquer outra coisa. Na Bíblia, em Jesus, ou fosse o que fosse, em tudo, se ele conseguisse destruir a fé deles na criação. E como foi que o diabo fez? Que doutrina ou que grande mentira ele usou? A evolução. A evolução é a maior mentira e o ensinamento mais astuto, infernal do diabo. A coisa mais ridícula e idiota se poderia estudar porque não tem fundamento em absolutamente fato nenhum. Não há nenhuma evidência. Para isso não foi feito nenhuma descoberta até agora que provasse. Tal como escreveu um dos expoentes da teoria da evolução, Margaret Mead, a célebre antropóloga contemporânea, na introdução de um dos seus livros sobre antropologia. Nós, como cientistas honestos, devemos confessar que a ciência ainda não descobriu uma única sombra de evidência concreta que prove a teoria da evolução. E você sabe quais são as maiores credenciais de Deus, a prova genuína da sua autoridade? A sua criação, a sua gloriosa criação, é um testemunho constante da existência de um planejador divino e de um Criador. Como diz em Romanos 1, versículo 20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A criação de Deus, para que eles fiquem inexcusáveis. E é por isso que muitas pessoas querem rejeitar a criação e diz que é tudo uma evolução caótica e sem nexo, porque se o mundo e os seus habitantes são uma criação de Deus, então são propriedades dele. E pertencem a ele, se pertencem a ele, então ele tem o direito de ser o chefe. E eles não querem que Deus seja o chefe. Portanto, eles não se importam de ter o conhecimento de Deus. Romanos 1, versículo 28, na educação moderna. A Bíblia acrescenta: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram a graça, antes em seus discursos os desvaneceram e os seus corações insensatos se escureceram. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Romanos 1, versículo 21 a 22. Ficaram tão espertos que acharam que poderia passar sem Deus, passassem a Bíblia, e então tornaram-se o quê? Loucos. Loucos totais que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram
e serviram mais a criatura do que o Criador. Romanos 1, versículo 23 a 25. Então, por que foi que o diabo, através de Darwin, maquinou essa história ridícula e idiota da evolução para tentar se livrar de Deus e do conhecimento de Deus, pois não quiseram ter o conhecimento de Deus? E já que excluíram Deus, excluíram a criação e também a Bíblia. Tiveram que inventar algo novo. O professor L.T. Moore, da Universidade da Universidade de Ciência, admitiu: a nossa fé na ideia da evolução deriva da nossa relutância em aceitar a doutrina antagônica da criação. The Dogma of Evolution, L. Moore, página 304. Eles não queriam mais a verdade. Então tiveram que inventar uma grande mentira. E foi por isso que inventaram a evolução. O raciocínio da evolução é o seguinte: se você passa de um animal, se você não passa de um animal, então viva como um. Se você veio do inferno, viva de uma maneira infernal e volte para onde veio. Porque, afinal de contas, se não existe um planejador, então não há um plano. Se não existe um legislador, então não existe leis. Se não existe um juiz, então não há julgamento. Se não existe Deus, então não existe certo nem errado. Se a vida não passa de a lei do mais forte, então não há crimes. Hitler, obviamente, acreditava firmemente na filosofia da evolução e continuamente repetia esse tema nos seus discursos. Toda a natureza, disse ele, é uma luta constante entre a força e a fraqueza, uma vitória eterna dos fortes sobre os fracos. Hitler's Words. A Hitler, página 3. Sem dúvidas que muitos regimes repressores viram que é super fácil, conveniente atribuir os seus massacres, limpezas políticas e seleções à eliminação dos fracos em favor dos fortes. Então, a grande mentira, a evolução, a maior mentira do mundo, é o maior responsável por muitos dos males e dores que o mundo sofre hoje em dia, que inclui uma economia egoísta, confusa, em governos, um procedimento horrível em relação ao crime, a todas essas outras coisas, uma confusão incomensurável. Não é de admirar que o mundo tenha tantos crimes, tantos homicídios, tudo mais, porque você é o seu próprio juiz. Não existe padrão a não ser o seu padrão. E você pode estabelecer o padrão que você quiser. A humanidade está regredindo em vez de evoluindo. É uma degeneração em vez de evolução. Em vez de melhorar, o homem está piorando. Uau! Que louco, hein? É verdade, né? O que o diabo sabia que tinha que fazer, então, para evitar que as pessoas acreditassem em Cristo?
Ele sabia que tinha que destruir a fé das pessoas nos escritos de Moisés, no livro de Gênesis principalmente. Na criação, na gloriosa criação, ele tinha que destruir a fé delas nisso. E isso impediria que acreditassem em qualquer outra coisa na Bíblia, em Jesus, ou fosse o que fosse, em tudo que se conseguisse destruir a fé, com tudo que se conseguisse destruir a fé delas na criação. E como foi que o diabo fez? Que doutrina, que grande mentira usou? A evolução. A evolução é a maior mentira e o ensinamento mais astuto e infernal do diabo. A coisa mais ridícula e idiota que se poderia estudar, porque não tem fundamento em absolutamente fato nenhum. Não há nenhuma evidência para isso. Não foi feita nenhuma descoberta até agora que aprovasse, tal como escreveu um dos expoentes da teoria da evolução, Margaret Mead, a célebre antropóloga contemporânea, na introdução de um dos seus livros sobre antropologia. Nós, como cientistas honestos, devemos confessar que a ciência ainda não descobriu uma única sombra de evidência concreta que prove a teoria da evolução. Uau! E você sabe quais são as maiores credenciais de Deus, a prova genuína da sua autoridade? A sua criação. A sua gloriosa criação é um testemunho constante da existência de um planejador divino e de um Criador. Como diz em Romanos 1, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, a criação de Deus, para que eles fiquem inexcusáveis. E é por isso que muitas pessoas querem rejeitar a criação e diz que é tudo uma evolução caótica, sem nexo. Porque se o mundo e os seus habitantes são uma criação de Deus, então são propriedades dele. E se pertence a ele, então ele tem o direito de ser o chefe. E se eles não querem que Deus seja o chefe, portanto, eles não se importam de ter o conhecimento de Deus. Romanos 1, versículo 28, na educação moderna. A Bíblia acrescenta, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Os seus corações insensatos se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, versículo 21 a 22. Ficaram tão espertos que achavam que podiam passar sem Deus, sem a Bíblia, e então tornaram-se o quê? Loucos. Loucos totais, que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Romanos 1, 23 a 25. Então, por que foi que o diabo, através de Davi, maquinou essa história ridícula e idiota de evolução? Para tentar se livrar de Deus, do conhecimento de Deus, pois não quiseram ter o conhecimento de Deus, e já que excluíram Deus, excluíram a criação e também a Bíblia, tiveram que inventar algo novo. O professor L.T. Murray, da Universidade de
Cincinnati admitiu, a nossa fé na ideia da evolução deriva da nossa relutância em aceitar a doutrina antagônica da criação. The Diagonal Evolution, L. Murray, página 304. Eles não queriam mais a verdade, então tiveram que inventar uma grande mentira. E foi por isso que inventaram a evolução. O raciocínio da evolução é o seguinte: se você não passa de um animal, então viva como um. Se você veio do inferno, viva de uma maneira infernal e volte para onde você veio. Porque, afinal de contas, se não existe um planejador, então não há um plano. Se não existe um legislador, então não existe leis. Se não há um juiz, então não há julgamento. Se não existe Deus, então não existe certo nem errado. Se a vida não passa de a lei dos mais fortes, então não há crimes. Hitler, obviamente, acreditava firmemente na filosofia da evolução e continuamente repetia este tema nos seus discursos. Toda a natureza, disse ele, é uma luta constante entre a força e a fraqueza, uma vitória eterna dos fortes sobre os fracos. Hitler's Word, a Hitler, página 3. Sem dúvida que muitos regimes repressores viram que é super fácil, super conveniente atribuírem aos seus massacres e limpezas políticas a seleção natural. Uau! A seleção natural, a eliminação dos fracos em favor dos fortes. Então, a grande mentira, a evolução, a maior mentira do mundo, é a maior responsável por muito dos males, das dores que o mundo sofre hoje em dia, que incluiu uma economia egoísta, confusa, em governos, em procedimentos horríveis em relação ao crime e todas essas outras coisas, uma confusão incomensurável. Não é de admirar que o mundo tenha tantos crimes, tantos homicídios, tudo o mais, porque você é o seu próprio juiz. Não existe patrão a não ser o seu patrão. Não existe padrão a não ser o seu padrão. Você pode estabelecer o padrão que você quiser. A humanidade está regredindo em vez de evoluindo. É uma degeneração em vez de evolução. Em vez de melhorar, o homem está piorando. Uau! A maioria das pessoas de hoje não sabem em que acreditar. Não sabe de onde vieram, não sabe quem são, nem aonde estão indo. Elas não sabem como é, com o que se identificarem. Buscam a sua identidade. Quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Não há Deus, não há Bíblia, não há nenhum livro de regras. Elas duvidam de tudo, não acreditam em nada a não ser na filosofia da existência, do existencialismo. Eu existo e logo sou. A única coisa que sei é que eu estou vivo. Não podemos convencer você de que a evolução é uma mentira. Se alguém não tem um bom senso suficiente para ver está agradecido pela verdade da Bíblia,
Se prefere acreditar na teoria da evolução em vez de na verdade da palavra de Deus, então ficará angustiado e iludido. A palavra de Deus diz: por que não receber o amor da verdade para se salvarem? Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 10 a 12. E se você não gosta da verdade, só tem outra alternativa, que é a mentira. Jesus disse: se a luz que em ti são trevas, quão grandes serão das trevas. Mateus 6, 23. Como é horrível pensar que você está certo quando você está errado. Como é horrível você pensar que acredita nas coisas certas quando é uma falsidade, uma farsa, um logro e não tem nada a ver com a realidade. Mas se você quiser a verdade simples, nua e crua de Deus, só tem que se humilhar como uma criancinha, pedir-lhe para abrir os seus olhos e entrar na sua vida. Por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Lucas 10, versículo 21. E se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. Deus, Ele é o único que pode dar sentido ao universo, propósito aos seus planetas, amor aos seus corações, paz aos nossos espíritos, saúde aos nossos corpos, tranquilidade às nossas mentes, felicidade à nossa vida, alegria às nossas almas, sabedoria, para vermos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. E que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. 1 Coríntios 13, 19. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ore, peça-lhe para entrar no seu coração, para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida, e Ele o fará. Ele prometeu: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele. Apocalipse 3, 20. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,3. Libertará do pecado, do ego, da hipocrisia, das malditas mentiras que enganam e que iludem tantas pessoas. Como a evolução. Receba hoje o presente de Jesus na sua vida e terá a vida eterna.
a paz do Senhor seja com você. Amém. Ontem à noite me fizeram um questionamento, falaram assim, aliás uma afirmação, falaram assim: eu não sei qual é a origem do Senhor, mas eu gosto muito da maneira que o Senhor trata os seus pacientes, sejam eles de origem rica ou de origem pobre. Foi um elogio, mas veja bem, vamos conversar sobre origem. No livro de Gênesis, no primeiro capítulo, diz assim que o Senhor lançou as sementes na terra para que a terra produzisse a vegetação. Você está ouvindo isso? A semente que o homem não sabe como se forma. Pergunte um botânico para você ver. Deus lançou na terra para que a terra produzisse a vegetação. E continuando a leitura, podemos fazer uma analogia sobre isso. Porque diz assim, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, façamos. Só existia Deus. Ali a Trindade já queria tratar conosco que pela natureza que somos constituídos, é necessário um Criador, um Salvador e um Conselheiro. Mais adiante diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. E no capítulo 2 de Gênesis diz assim, e Deus formou o homem, soprando o seu espírito em suas narinas, transformando-o em ser vivente. Olha que legal, Deus primeiro nos criou, para depois nos formar. E como foi que Ele nos criou? Soprando o seu espírito em nossa narina. Então Deus colocou para fora o que Ele tinha dentro. Essa é a nossa origem, criados dentro de Deus. Então nós podemos afirmar isso porque a nossa natureza humana um dia volta para o pó, mas o nosso espírito volta para Deus, porque é a nossa origem. Estamos carne, mas somos espíritos. Estamos na terra, mas somos do céu. Então a nossa origem não é ser rico ou ser pobre. A nossa origem não é nosso pai, nem nossa mãe, nem nossa família. A nossa origem é Deus. Nós não somos pelo grau de escolaridade que temos, pela formação que temos, pelo emprego que temos ou pelo salário que nós temos. Isso é oportunidade que é dada à nossa natureza humana. Mas a nossa origem é Deus. Por isso, aproxima da palavra, entenda que nós devemos incessantemente buscar o Espírito, porque quando buscamos o Espírito Santo em conhecimento, nós temos a intrepidez para falar do amor de Jesus, passamos a ter uma vida em oração e passamos a dar fruto do Espírito. E quando nós damos fruto do Espírito, nós recebemos o dom de Deus, e esse dom é dado de acordo com a vontade do Senhor. E sabe qual que é o propósito desse dom? Edificar a igreja do Senhor na terra. E sabe quem é a igreja? Somos nós aqui, ó. Nós somos a igreja, porque igreja vem da palavra grega, eclésia, chamado para fora. Vou te explicar melhor isso. Agora a minha natureza humana vai tratar da natureza humana deles aqui, ó. Uns vão tomar choque, outros eu vou esquentar, outros eu vou congelar, outros eu vou manipular e outros vão exercitar. Mas acima de tudo, nós vamos falar da nossa origem, que é Deus. Essa é a nossa origem. Então fique atento a isso e não perca a sua oportunidade. Não se preocupe se o homem não acredita na tua transformação, se o homem não acredita no teu ministério. Você é forte, feliz, próspero e vitorioso, porque essa é a tua origem. A tua origem é Deus. Então aproveite essa oportunidade, fale do amor de Cristo, valorize a tua origem e faça circular esse vídeo. Sabe por quê? Porque nós estamos em setembro, que é considerado o mês de combate ao suicídio. Leve ao conhecimento das pessoas a origem que nós temos, e a nossa origem é Deus. Amém, gente? Amém. Deus abençoe o nosso